Olá, olá, boa noite a todas vocês, a todos vocês. Eu sou Fernanda Ferreira e venho nesse canal toda semana falar sobre saúde mental, falar sobre abuso narcisista e depressão, que é uma consequência, claro, de famílias disfuncionais, tóxicas, pessoas tóxicas em geral que escolhem vítimas que têm um perfil empata, um perfil um pouco inocente, um perfil fácil de se manipular. E não tem nada de errado nisso com as pessoas que são assim, porque, na verdade, a sociedade inverte valores, onde as vítimas são as culpadas. Então, você, que é uma pessoa empata, do bem, que gostaria de viver num mundo melhor, que você não precisasse ter tanta malícia no dia a dia, ficar sempre à espreita, sair de casa já pensando o que eu vou enfrentar hoje, com que tipo de gente que eu vou encontrar e não poder confiar nas pessoas. Então, você que quer viver num mundo melhor, seja muito bem-vindo, porque aqui é um canal onde a gente fala sobre isso, onde a gente combate o abuso psicológico, seja em que âmbito for, em que espaço, em que ambiente, em que lugar do mundo, né? É importantíssimo a gente falar desse assunto cada vez mais. Por isso, eu peço você que se inscreva aqui nesse canal, me apoiando com esse projeto. Eu venho aqui toda terça e quinta-feira, às 20 horas, falar para vocês, então. E hoje, esse tema: como são as famílias disfuncionais narcisistas. Gente, nesse canal também é importante eu dizer, antes de mais nada, que eu ajudo mulheres a combater o abuso narcisista e libertar-se da depressão definitivamente. Também vale lembrar que a depressão, gente, tem várias causas. Nem toda pessoa tem depressão porque passou por algum tipo de abuso. A gente pode estender um pouquinho mais aí também a violência doméstica, né? Entre outras coisas. Eu me atenho aqui no canal a falar sobre abuso psicológico. É claro que aqui estão muitas pessoas que me assistem, que esse abuso psicológico às vezes passa para agressão física também. Mas aqui eu falo um pouco mais, a violência psicológica um pouquinho a mais. Por quê, Fernanda? Porque é um assunto que eu não domino, né? Já aconteceu comigo passar por violência física, sim, mas não que isso me acarretou o pior, né? Os piores traumas que eu tenho realmente é de abuso, que começou na infância, sei lá, desde bebê, vai saber, e como isso foi sendo padronizado nas minhas relações, né? Onde eu só atraía pessoas tóxicas, manipuladoras, mentirosas, que tiram da gente o pior, né? Então, gente, já que é assim, agora esclarecendo tudo isso, eu acho sempre importante estar lembrando aqui no canal, né? Para que você que me assiste tenha certeza, tenha confiança, se sinta vontade aqui comigo, porque você se identifica com a minha história, com o meu tema em específico, porque, como eu já havia falado, pessoas com depressão, né, tem essa patologia que é um estado mental, físico, do qual você não é obrigado a ficar acorrentado a vida inteira, mas pessoas que estão assim, porque nós não somos assim, acreditem, pessoas que estão assim podem sair disso. Gente, também, mais uma vez, além de pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar o meu projeto, se inscreve também lá nas minhas redes sociais, fernandaferreira.life. Também não esqueça de curtir esse vídeo, se você gostar no final, e compartilhar com outras pessoas que você acredita que precisam e que a minha fala possa ajudar, né, de alguma forma. Também estou aqui transmitindo, além do YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, e quero dar boa noite aqui ao Alan, que está sempre aqui me assistindo. Muito obrigada, Alan. Sempre lembro de você, sempre lembro das coisas que você me contou, e você também me ensinou muito, tá bom?
Então, agora, gente, vamos lá falar sobre como são as famílias disfuncionais narcisistas. Eu começo a falar, já começo a ficar emocionada, porque, de verdade, talvez começar essa live falando de uma conclusão que, né, eu fico aqui pensando antes de fazer a live, eu defino a minha agenda um pouco antes, alguns dias antes, tenho algumas pautas já ali guardadas, eu escolho uns dias antes, 2 dias antes, e eu começo a pensar sobre o tema. E vem vindo muitas memórias de coisas que eu posso ajudá-los. E de verdade, famílias disfuncionais tóxicas, gente, causam um estrago muito grande socialmente. Famílias tóxicas com uma pessoa ou mais narcisistas, quanto mais narcisistas, pior, ou pessoas que assistem também caladas, assistem assim, fingindo que não está vendo e apoiando e até glorificando o narcisista mor das famílias. É muito triste isso. E a verdade é que talvez começar essa live dizendo o estrago que as famílias disfuncionais fazem socialmente. Gente, quem quiser comentar essa live, quiser fazer perguntas aqui, pode me mandar que eu consigo ver também do Instagram, tá bom? Oi, Joana. Boa noite. Gente, se eu falar o nome de alguém errado aqui, vocês me desculpem, tá? É que às vezes eu não enxergo muito bem dessa distância. E não gosto de colocar o óculos para não ficar uma luz aqui e incomodar vocês. A minha internet hoje acredito que vai super bem, que eu tive uns problemas nas últimas lives, quero pedir desculpas para vocês, mas agora tá tudo certo. Gente, qual é o estrago, então, que as famílias disfuncionais fazem na sociedade? Onde eles ganham com isso? Né? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso é que as famílias disfuncionais, elas produzem pessoas doentes, né? E isso não é falado isso. Agora é que está começando uma luz no fim do túnel, onde as pessoas estão olhando para essas classes mais fracas das mulheres. Enfim, gente, eu já estou adiantando um pouco. Então, eu vou voltar aqui, ó. Um verdadeiro estrago social onde todos ganham. Vamos lá, para não me perder. Que é mantida a qualquer custo. Quem ganha? Os médicos não perguntam sobre a sua família. Certo? Sendo que eles sabem que 87% das pessoas que sofrem abuso, das mulheres que sofrem agressão, é psicológica, não é agressão física. Os médicos sabem, sim, quando entra uma família, até mesmo dentro do consultório deles, uma família disfuncional. Mas ele não quer desagradar quem está pagando a conta. Isso aqui que eu estou falando pode não pegar bem para a classe médica, mas eu não estou aqui para generalizar os bons psiquiatras. Foi um deles que me disse: você não tem depressão, você é bipolar. Mas esse mesmo que disse isso não me disse que eu poderia me curar da depressão mesmo sendo bipolar.
E depois, em 20 anos, né, encontrei esse, depois de anos sendo diagnosticado errado. E aí, por fim, encontrei um segundo que disse, não, vamos testar esse remedinho aqui, estabilizador de humor, quem sabe esse a gente não acerta. Porque eu tinha passado mais de 20 anos. Gente, quando eu falo mais de 20 anos, é que eu já fiz essa conta várias vezes, mas deve ser 24, 25. É muito tempo. Eu diagnostiquei com 22 anos, mas com 18, na adolescência, assim, eu já comecei a ter os primeiros sinais de crise de choro, um sofrimento muito exagerado, descabido, surtos de raiva. Eu incomodava os narcisistas, essa é a verdade. Eu incomodei bastante eles. Boa noite, Gleides, também. Então, quem mais quer manter isso? Quem sabe terapeutas que ficam numa eterna busca de onde está a causa primária da sua depressão? Eu acredito que dentro da terapia, os psicólogos entendem quando uma pessoa está pronta para ouvir ou não. E nesse ponto eu concordo plenamente. Porque é muito difícil você ouvir uma pessoa dizer: a sua mãe tem inveja de você. Oi? É muito difícil alguém dizer para você: o seu marido é um narcisista. Como assim? O que é narcisista? Então, gente, existe dentro da terapia, mas quando o paciente quer sair logo, não aguenta mais, porque existe uma coisa que é o seguinte: quando você chega ao fundo do poço. Quem chega ao fundo do poço da depressão, da desordem, da confusão mental, do desequilíbrio total da rotina e uma dor insuportável, infernal, eu tenho certeza que essa pessoa tem duas saídas. Ou ela vai pensar em acabar com a vida dela, ou se ela não fizer isso, ela vai começar a ficar doente até morrer. Ou ela vai bater o pé no fundo e vai subir. Então, eu entendo que muitas vezes um tratamento demora mais por isso. Então, esse é o meu trabalho aqui, eu não sou terapeuta. Esse é o meu trabalho, ajudar vocês a acelerar esse processo, porque de verdade tudo é uma ilusão. É uma ilusão você achar que você é um lixo, é uma ilusão você achar que nada vai dar certo, é uma ilusão você achar que as coisas só acontecem para os outros, menos para você, que o que você está sentindo nunca mais vai ter cura. Se não fosse verdade, eu não estava aqui. De vez em quando eu lembro de uma dor que eu sentia no peito, constantemente, 24 horas, desde que eu me entendia por gente. Só não na fase da infância. Mas no início da adolescência, com 13 anos, eu me lembro de olhar no espelho pela primeira vez e pensar: eu queria morrer. Claro que muitas crianças pensam sobre isso, e será que não é já um sinal de que a vida não está legal para eles? A gente não entende ainda quando a gente é criança, mas alguma coisa me dizia isso. Mas já ouvi meu filho dizer isso também, num período onde ele estava morando com a minha mãe. Gente, quem mais ganha com isso? Os homens? Porque dizem, não sei de quem é essa frase, procurem aí no Google, por favor. O mundo é feito para os homens, para os brancos e para os ricos. Para os homens, então, eles ganham quando, dentro das famílias tóxicas, narcisistas, os homens conseguem manter as mulheres dependentes financeiramente. Eles podem manter as mulheres numa dupla jornada de trabalho, porque a mulher, enfim, continua sendo a responsável
por ficar no fogão, né? No tanque, com a vassoura na mão. Inclusive, sobra até as tarefas para educar os filhos. Então, tudo bem. É assim. Uma dupla jornada de trabalho. Então, a sociedade ganha, os médicos ganham, os laboratórios ganham, as indústrias né, de medicamentos ganham, as farmácias. Estou repetindo aqui? E blá, 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 blá. Vocês sabem, né? Oi, Ana Cristina, boa noite. Então, gente, e sendo assim, se o mundo é dos homens, dos brancos e dos ricos, todo mundo que está fora desse tripé aí está sofrendo. E isso, gente, é mantido a qualquer custo. Porque o homem, pensa bem, o homem não quer perder o poder. O homem mesmo, gênero, estou falando de diferenças de gênero. Quem é que está produzindo guerra aí? Quem é que está produzindo armamento aí? Quem é que fica batendo em mulher aí, covardes? Hã? Quem é que determina, dentro do mundo corporativo e da política, que os homens têm que ser maioria? E vai incomodar esse pessoal aí. Você tem que ficar pronto para levar bala. Então, gente, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? E a gente está imerso dentro dessa lama e quem chora somos nós. Mas fiquem tranquilos que esse mundo aqui pode até parecer que é dominado pelos perversos, mas quem acredita em Deus, quem acredita em outras dimensões, que já está comprovado cientificamente, só não vê quem não quer. Quem não acredita que a gente vive num universo de ondas, então vou te ensinar uma coisa. Começa a mudar o que você fala, o que você pensa, a sua intenção, seus desejos, seu foco. Cuida das suas palavras. Cuida da maneira que você vai fazer uma oração. Já começa a oração agradecendo a Deus pela prosperidade que está chegando na sua vida. Não fala de escassez, não. Quando a gente está imerso dentro de famílias tóxicas, onde existe uma manutenção disso dentro dos 5 aparelhos ideológicos que eu tanto falo, religião, escola, igreja, política, né, gente? Então, não se iludam. Começa a mudar a mente de vocês para você sair de dentro dessa lama, porque é lá que eles te colocam. Eu já vou falar de famílias narcisistas. Fica aqui comigo até o final, que eu vou dar alguns exemplos para vocês poderem costurar aí a realidade, dentro da realidade de vocês. Vou dar vários exemplos de várias famílias, modelos. 1, narcisista. 2, 3, uma geração. Vamos lá, a gente já chega lá. Eu só preciso dar essa introdução aqui para vocês desse conceito, porque onde eu quero chegar? É só você que vai tirar você dessa lama. E você tem que entender que você está sozinho ou sozinha nessa. Oi, Luzia, Ana Cristina, boa noite, gente. Você tem que entender que você está sozinha, está sozinho nessa. Ninguém vai vir te ajudar. A gente tem pessoas à nossa volta, pessoas que Deus coloca, que naquele momento te dá a mão, te dá um apoio, mas de verdade, aqui dentro, ninguém vai poder fazer nada por você. Então, quando eu trago essa realidade aqui, é como se eu quisesse mostrar para vocês o que está fora da bolha da depressão, dessa disfuncionalidade, onde você se sente um peixe fora d'água, uma pessoa inexistente, porque você não faz parte desse núcleo familiar tóxico, mas muitas vezes você não tem para onde correr.
E essa família tóxica, essa mãe narcisista, esse pai, esse irmão, sei lá quem, ele quer te destruir. Você vive muito mais tentando sobreviver do que cuidando da vida, como todas as pessoas estão fazendo por aí. É assim que as vítimas de narcisismo vivem. Se defendendo o tempo inteiro. Olha, você conseguir se desenvolver na vida, estudar, trabalhar, construir uma família, ter filhos, confiar nas pessoas, namorar, viver. Uma pessoa que é o bode expiatório, conseguir levar uma vida normal, é para poucos. É para poucos. Não se sinta mal de ter ficado tão doente. O normal é a pessoa ficar doente. Raras exceções, pessoas que realmente não se afetam. Estou dizendo realmente, porque tem gente que convive com o narcisista, apoia ele, é um macaco voador, puxa saco, entendeu? Fica ali apoiando ele, que é para não tomar na cabeça, deixa ele detonar o outro para lá. É mais ou menos por aí. Nem que seja inconsciente, é isso que as pessoas fazem. Que são adestradas desde pequenininhas. E mesmo essas estão levando chumbo grosso. Todo mundo sai perdendo numa família narcisista, disfuncional. Então, gente, o que acontece? A gente está num mundo onde é o mundo dos mais fortes, né? Então, quem que são os mais fortes? Homens, brancos e ricos. O mundo é dos mais fortes. Os fracotes, como nós que queremos uma vida normal, né? Todo mundo vivendo bem. Nós somos fracotes. Então, num mundo onde só os mais fortes estão nadando de braçada e a maioria está ferrado, só pode dar merda. Desculpa a palavra, mas só pode dar merda. Vai ser uma sociedade doente. Vai ser um mundo de explosão de guerra, de competição. Quem manda mais? E não podemos perder o poder. Então, eles geram medo. Não é isso que o narcisista faz? Ou dentro de casa, ou os maiores narcisistas do mundo, as grandes autoridades políticas mundiais, a grande cúpula financeira do mundo, que está interligado aí. Vocês sabem com quantas instituições religiosas, políticas estão ali. A gente não sabe de nada. Você come o que as indústrias produzem, você assiste o que eles... Você fala aqui no celular hoje, daqui a pouco aparece uma propaganda de uma coisa que você estava conversando com teu amigo. Para, gente, nós somos vigiados o dia inteiro, 24 horas. E aí eu te pergunto, você vai ficar nessa? Acorda, fala assim, ó, eu não vou chorar mais não. Vamos para a guerra, galera. Pega a arma, pega a metralhadora, põe o capacete, pega o escudo, põe bombinha no bolso, spray de pimenta, qualquer coisa. Vai para a guerra, sai da lama. É lá que eles te colocaram. Você vai ter que ser forte e grande que nem eles. Só que pela luta do bem. E Jesus não falou? O cara veio aqui falar, vaza desse povo e vem comigo. A gente tem que ir embora da vida dessas pessoas, dependendo do grau de narcisismo delas, dependendo... Se você é uma pessoa jovem, a sua vida não prospera porque você está perto dessas pessoas, você tem que mudar a sua mentalidade, ver isso de uma outra forma, se salvar sozinho. Se salvar sozinho. Eu fiz um post ontem no Instagram, uma foto minha de 20 anos de idade, dizendo isso, que a gente fica órfão. Você fica órfã. Você fica órfão. Você tem que inventar uma mãe para você. Eu me reinventei. Hoje eu sou a minha mãe. Hoje eu sou o meu pai. Porque eu não falo muito do meu pai aqui, porque meu pai foi tão ausente na minha vida, ele me abandonou. Aos 13 anos de idade foi a última vez que eu recebi uma visita do meu pai.
Eu fiz uma cirurgia na coluna há pouco tempo, há 9 meses atrás. Ele nunca me ligou para saber se eu estava viva, se eu estava morta. E até pouco tempo atrás eu ficava atrás dele, mandando mensagens sem respostas. Gente, infelizmente, é duro reconhecer. Mas a pessoa não tá nem aí para você, gente. Nem lembra que você existe. Mas não me persegue, não me prejudica, não fala de mim, nem lembra que eu existo. Tudo bem, cara. Muito obrigada por ter me trazido ao mundo, por ter sido instrumento de Deus, por ter sido um bom pai. Ele foi um bom pai até os meus 13 anos de idade, por ter sido um bom pai. Ele era meu herói. Mas foi. Hoje eu sou meu pai, hoje eu sou minha mãe. E por isso eu sou feliz comigo mesma. Tem problema? Tem. Tem sequela? Tem. É triste lembrar todo dia. Eu passo o dia inteiro tomando gotinhas das plantas não sei qual para artrose, ômega 3 antes de dormir para melhorar a memória, porque a gente que toma remédio tem essas coisas. Tem que comer o abacate, tem que comer, sabe, o cacau que tem magnésio, que vira serotonina. É o dia inteiro preocupada como que eu mantenho a minha saúde por conta dos traumas. Não é bolinho não, gente, mas eu escolhi dar um pé na bunda dessa galera e dizer, eu vou ser feliz. Vocês estão felizes aí? Pois eu estou feliz de cá também. Tá aqui a prova. Tá aqui a prova. Todo dia eu estou aqui nas redes sociais fazendo o meu trabalho. Isso só me aconteceu porque eu fechei ciclos. Porque eu disse não, aqui nunca mais, aqui acabou. Fechou o parquinho, acabou a diversão. Vocês são racionais? E nós que somos emotivos nos ferramos? Vamos ser racional também. É lindo você desenvolver o teu intelectual, estudar para reconhecer esses malignos. E aí, quando você aprende a lidar com eles, gente, é a glória. Quando você começa a discutir no mesmo nível, dando respostas à altura, e não mais engolindo. Ai, gente, é dos deuses. Mas vamos às famílias funcionais, estamos aqui com 27 minutos de live. Então, vamos falar agora das famílias disfuncionais. Estou com um pedacinho de papel aqui minúsculo para desenhar, porque eu adoro conversar desenhando. Oi, Angélica, boa noite. Gente, muito obrigada a vocês todos que estão aqui comigo. Quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo, se inscreverem no canal, me ajudarem aqui com esse projeto, fazerem comentários, perguntas. Quando vocês interagem, o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Vamos lá. Vou dar exemplo de algumas famílias. Vou dar exemplo de família pequena, família grande. Vamos começar com um exemplo de uma família com 2 narcisistas, tá? Eu vou contar... São histórias fictícias, mas que inspiradas em histórias reais, porque de acordo com essas dinâmicas, vocês podem ir encaixando aí no que parece com a família de vocês, e aí vocês podem me perguntando aqui que eu respondo. Oi, Cia, tudo bem? O melhor é ver o desespero deles depois de ver que o tratamento de silêncio não deu certo e ainda tentam a mesma manipulação de antes, achando que vamos cair ainda no joguinho. Exatamente. Daí, quando eles percebem que você não cai mais, eles começam a fazer outros tipos de tortura e eles vão encontrando e vai piorando cada vez mais. Porque alguma tem que funcionar, tipo assim. Daí eles vão exagerando, até aquele descarte bem cruel.
é difícil, porque não tem como se lidar com esses narcisistas. Não tem como, porque... Imagina, eu lembro assim, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a perceber que ele botava a culpa toda em mim, eu já chegava e dizia, olha, não adianta mais você me botar a culpa de tal e tal pessoa me tratar mal, dizendo que eu sou louca, que eu não sou, não. Essa pessoa é perturbada, essa outra é manipulada. E hoje eu já tenho certeza absoluta que elas me tratam mal por interesse delas, não porque eu as trate mal. Aliás, eu nunca fiz isso. Então, esquece, eu não acredito mais, pode falar. O que a pessoa fez? Nunca tinha triangulado com mulher. Foi piorando, até que ele chegou no ponto de triangular com mulher, mesmo que ele não se envolvesse de fato, mas era contatinho, era triangulação com a professora, com a psicóloga, com a gatinha, com sei lá quem. Com todo mundo ele triangulava. Começou as triangulações, porque ele sabia, eu disse, a última coisa que você vai fazer comigo é aprontar comigo com coisas com mulher, eu falava. Porque eu sabia, eu sou uma pessoa assim, ciumenta, eu não gosto disso. É a única regra, assim, que eu tinha colocado extremo para ele. E ele, no descarte final, ele usou isso porque ele sabia que era o meu ponto fraco. Então, quando você conta o ponto fraco teu para a pessoa, ela aproveita muito. Gente, então vamos lá. Numa família onde o pai é narcisista e a mãe é narcisista, eles podem ter um bode expiatório em comum, os dois. Aí eu tenho pena de quem está nessa situação, porque não desejo para meu pior inimigo. Muitas vezes, um só deles é o narcisista, mas o outro é obediente, é adestrado. Também tem, e aí eles podem ter um bode expiatório, que é um filho. Tá? Esse filho, a vida dele está condenada. A pessoa tem que ser muito, sei lá, tem que ser ninja para escapar. Tem também exemplos de famílias onde tem um pai narcisista, uma filha narcisista, uma irmã que não é narcisista e uma mãe que não é narcisista. Famílias que têm dois narcisistas de duas gerações com essa hierarquia, um domina o outro. Daí vocês têm que observarem quem é o dominante, porque um vai ficar mordendo o outro. Porém, escutem bem, por mais que tenha um dominante, vamos supor que o filho domine esse pai, porque o pai se relaciona por culpa, sei lá o que, é aquele pai grandioso, perverso, que tem que mostrar para a sociedade que é um ótimo pai. Ele vai fingir que é um ótimo pai para essas filhas, porque de verdade ele não tem essa... Gente, o cérebro deles não funciona, tá? Estragado. É estragado. Não sentem do ponto fisiológico mesmo. A parte onde eles deveriam amar os filhos não funciona, eles não amam ninguém. Eles não amam nem eles, porque como é que o cara pode se apaixonar por uma mulher e cada dia que passa ele afastando mais a mulher dele? Como é que a mãe pode dizer que ama um filho se cada dia que passa ela afasta mais aquele filho? Então, um é dominante, mas não se iludam. Por trás, esse que se deixa dominar mais está deixando para esse filho dívida, está ferrando com esse filho por trás. Entende? Está fazendo alguma coisa. Até o fato dele manipular um filho, porque geralmente eles empurram os filhos para a vida e falam, vai embora daqui, não espera nem o filho crescer direito, criar asas para sair, voar naturalmente, né? Que é o certo. Pai apoiar os filhos até... Né? Vai crescendo, cuida da saúde, cuida da educação, dá amor, carinho, orienta ali na adolescência, já vai moldando. O que você vai estudar? Espera estudar. A hora que a pessoa começa a arrumar um estágio, ter um trabalho, esses pais aplaudindo, vai, filho, aí o filho voa. Isso é uma família funcional. O pai ou a mãe narcisista vai dizer, oi, vaza, não quero saber para onde você vai, se você tem o que comer, se você tem... Vaza. E ele te trata mal até você sair, você não aguenta. Assim como nos relacionamentos. Eles vão te torturando, porque eles não terminam com a vítima.
Minha câmera está desfocada. Ai, desculpa. Eles não terminam com a vítima. Eles fazem as vítimas pedirem pinico, bater a mãozinha. Estão entendendo? Não se iludam. Parecem que são bons pais. E aqueles que eles fazem de filho dourado ou filho invisível, também perde o rumo da vida igual. Porque o que vira um irmão que é capaz de se aproveitar do benefício que o pai está dando a ele para punir o outro filho, que para um faz tudo e para o outro não faz nada? Mas eu conheço uma família que é o pai e a mãe, o pai é a filha narcisista, a irmã é a filha invisível, completamente manipulada pela irmã. Eu já vi a irmã mentindo coisas assim absurdas para a própria irmã, que confia cegamente que ela jamais mentiria. Então, essa é a família de narcisistas, do comercial de margarina. Quem vê de longe, meu Deus, é a família perfeita. Um bom pai, pessoas do bem. Quando, então, são pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, então, meu Deus do céu, ninguém nem desconfia. Porque na sociedade atual, quem tem dinheiro tem tudo. Os seus valores, as suas virtudes como ser humano, que a gente estudava na filosofia, que a gente estuda na filosofia clássica, já era. Não tem valor nenhum. A não ser para pessoas. Você consegue se imaginar fazendo o que um narcisista faz com outras pessoas? Não. Um narcisista também não consegue se imaginar sendo uma pessoa bobinha como você, que é o que ele pensa de você, tá? Você vai levantar a cabeça e vai, sei lá, mandar esse povo para o quinto dos andares. Porque eles pensam que a gente é otário. Eles pensam, meu Deus, eu acabo com a vida dessa pessoa e ela fica aí ainda. Ou dependente de mim. Ou sofrendo por mim. É isso que eles querem, gente. Outro exemplo de família disfuncional, tóxica, de narcisistas. Tem famílias que vêm de gerações de tiranos, perversos, machistas, maquiavélicos, construtores, arquitetos de um cenário pavoroso. Gerações narcisistas, Fernanda? Sim, gerações de épocas que as mulheres tinham 12, 15 filhos. Um pai perverso pode estragar uma família inteira de mais de 10 pessoas, irmãos. Põe um irmão contra o outro, um irmão quer matar o outro, um irmão rouba o outro, um se suicida, o outro tem depressão, o outro vira as costas para a mãe, que tem um filho preferido. Imaginem um filho preferido diante de mais 10, 12, 13. Olha o nó que eles dão na cabeça dos outros filhos, que sabem, está explícito, que é o filho escolhido. Inclusive, eles passam herança, gente, herança para esses filhos. O Alan disse, é muita burrice um pai ou mãe fazer isso com os filhos. A família vai estar fragmentada. Na velhice, esses filhos vão embora e nem querem saber deles. A maioria, Alan. Tanto que por lei, gente, saibam, tanto é verdade que por lei, tá? E lei é julgada por muitas cabeças e é pensado no coletivo. Então, se foi pensado no coletivo, tem a ver com um conceito, uma ideia coletiva. De que filhos que têm condições de ajudar os pais financeiramente, que são mais abastados, que ganham bem, que conseguem ajudar, eles são obrigados a ajudar seus pais idosos que precisam. Mas eles não são obrigados a dar afeto. Eles são muito burros. Eles vivem uma vida
oca, não conseguem amar. Gente, é muito triste. É muito triste. Do ponto de vista de algumas religiões, eles dizem que só o fato deles nascerem com esse transtorno, eles já estão penalizados, já é uma vida penalizada. Eles fazem estragos? Fazem. Mas eles também são penalizados, eles não amam. Você tenta dar amor para eles de tudo quanto é jeito, você tenta agradar, eles são insaciáveis. Um saco sem fundo. E eles nos deixam assim também, porque eles vão arrancando pedacinhos da gente e aquele saco sem fundo deles passa para o nosso. Então você tem que encher esse saco de volta, essa sacola. De quê? Desse conhecimento que, ô, gente, desculpa, às vezes eu não olho aqui na tela, tá desfocado demais, né? Você tem que encher desse conhecimento, tanto, até que esse conhecimento ultrapasse as barreiras. E aí, quando você entende, não tem volta. Você diz, meu, sério? O dia que eu tomei a decisão foi assim, eu disse, sério, que você vai passar a sua vida chorando por essas pessoas? Porque eu não acreditava que eles eram os responsáveis, eu acreditava que eu era culpada. Que eu tinha nascido perturbada, bipolar, que o ambiente ajudou eu a ficar assim, mas que eu já nasci com essa predisposição. Isso era unânime entre os médicos. A predisposição, realmente, o nosso cérebro ele é plástico e ele vai sendo formado com. Né, nós somos seres, somos frutos do meio, somos produzidos pelo meio e nós também interferimos no meio. Não é assim? Outro exemplo de família disfuncional. Não terminei essa, gerações. Então, eles produzem vários filhos narcisistas, vários filhos que não são narcisistas. Então, assim, numa geração dessas, que chegou na minha, e eu estou quebrando para que não passe para os meus filhos, mas eu já passei muito dos traços narcisistas para os meus filhos, essa é uma das minhas piores dores. As piores dores, o tempo que não volta, os traços narcisistas que eu passei para os meus filhos e que eu estou tentando corrigir a todo custo, porque é uma tarefa árdua, você tem que ficar se vigiando o tempo todo. E muitas vezes sai uma coisa artificial, porque os seus filhos percebem que você está meio que corrigindo a coisa no meio do caminho, eles ficam, ué, que estranho. Parece que aí você vira uma passiva agressiva. Olha a importância de você quebrar essas correntes de gerações, gente. Não é assim? Os evangélicos falam muito sobre isso, sobre quebra de correntes. Eu queria até colocar o nome de uma jornada dessas que eu faço essas aulas gratuitas e colocar esse nome, Quebrando Corrente de Outras Gerações. Então, nessas famílias, eles produzem bipolares, depressivos, assassinos, suicidas. É um estrago. É um estrago. Eu tenho mais de 50 primos, vários deles têm essas coisas. E eles olham para mim, que foi a única que acordou, e dizem: todo mundo passou por isso, só você ficou assim. Ah, é? Ah, só eu fiquei assim, entendendo? Gente, é muita loucura. No meu núcleo, uma mãe narcisista, com um pai que eu não consigo denominar ainda, que não tem. É zero empatia, mas não sei explicar muito bem. Sei sentir o que é, mas às vezes, gente, esse povo eles são tão loucos que é difícil, às vezes você não consegue nem explicar. É ou não é? Você quer explicar para a pessoa fala, como? Mas me explica melhor. Não, é inexplicável. O que eu sinto, às vezes, eu não consigo colocar em palavras. Boa noite, Vânia. Uma mãe narcisista, um pai ausente, exemplo, um bode expiatório, um filho dourado
e uma filha invisível. Todo mundo sai perdendo. Tem também uma mãe narcisista que produz um filho narcisista e os dois se engalfinham para o resto da vida, porque dinheiro conta muito nesse cenário aqui, viu, gente? Tem muito filho de narcisista, ou filho ou filha de narcisistas, que ficam ali com os pais por algum tipo de benefício. Mas também acontece de um filho narcisista querer explorar a mãe, por exemplo, com dinheiro. E essa mãe, sendo narcisista, jamais vai dar isso para o filho. Quer que o filho vaza. Só que na velhice ela precisa desse filho único. E aí, gente, vira uma loucura. Vai deixando para resolver as coisas na velhice para vocês verem o que a gente colhe. Acordem a tempo. Qual é o problema em enxergar essa dinâmica na família, gente? Ninguém vai morrer, não arranca pedaço, não. A dor de você fingir que não está vendo e a dor de você enxergar é a mesma. Ai, Fernanda, você fala de cada jeito. Não, gente, eu tô aqui falando, eu saí da depressão porque eu fiz assim. Eu tô aqui para falar isso. Só enxerga, depois você pensa se você vai sofrer, se você vai enterrar esse povo vivo, se você vai criar uma estratégia para conviver, se você tem que mudar para outro país para se desintoxicar. Tem casos que são tão sérios, o povo sai do estado, o povo sai do país, o povo muda de cidade. Não, para se curar, você faz qualquer coisa, tá bom? Qualquer coisa. Ah, mas a minha igreja falou, mas a minha irmã falou, mas não sei quem falou. Eles vão cuidar de você quando você estiver doente? Eu estou tendo que trocar as cadeiras da minha casa porque são pesadas demais. E eu estou doente, minhas mãozinhas doem. Eu tenho uma tensão, toda a vida eu tive uma tensão aqui. Vários problemas. Tudo que eu vou fazer agora, eu penso... Eu tenho muito enjoo, por exemplo, né, da ansiedade, uma ansiedade que, vocês sabem, hoje eu posso tratar, hoje eu posso me dar o luxo de tratar apenas uma ansiedade, porque no mais está tudo ok, mas o meu físico... Esqueci por que eu estava falando isso. Vamos voltar aqui a uma família. A gente falou de um filho com uma mãe narcisista, vira uma loucura no final, né? Um quase matando o outro. Estou falando sério. Vamos falar de uma família onde tem um narcisista que todos os filhos percebem e todos se unem. Não é contra. Todos se unem para fazer o que é certo. Não passar a mão na cabeça dessas pessoas. Não serem coniventes. Não serem parceiros. Vai fazer uma parceria com gente do mal? Vai fazer parceria com esse tipo de gente? Vai lá, continua. Porque é isso que tem muitas famílias que fazem isso. Endeusam seus perversos. Na minha família mesmo, meu avô era um tirano. Tirano! Um filho dele se suicidou aos 19 anos. Ele amarrou o piá no pé da mesa. Contam eles essa história. Passou a noite amarrado, sem dormir lá, porque não capinou lá um pedaço de terra, não sei o quê. Tirano, tinha 2 mulheres, teve mais de 20 filhos. Seus filhos eram seus escravos. Imagina a cabeça desse povo. Mas, gente, posso falar? Não passe a vida inteira justificando o erro dos outros, senão você enlouquece. Ah, porque a pessoa tem um transtorno. Daqui a pouco você está defendendo estuprador, como eu ouvi aí outro dia. Ah, porque os caras têm uma disfunção no cérebro, não sei o quê. Gente, o dia que inventarem um medicamento que faz uma pessoa, um assassino, deixar de ter vontade de matar,
para não falar em outra coisa, ainda assim ele vai ter o livre arbítrio de tomar este medicamento ou não. Eu penso, por que eu entendi que eu vinha de uma geração assim e decidi não ir junto? Quando eu percebi que tinha alguma coisa errada, eu me entristeci, eu me adoeci. Mas eu optei pelo bem. Será que eles já nascem ruins? E, gente, a gente fala para essas pessoas, você está sendo sacana. Você está sendo um traidor, você está me apunhalando pelas costas, você está acabando com a minha autoestima. Você é um cara que fica fazendo piada preconceituosa, você é um cara que fica arrumando apelido depreciativo para todo mundo. Você está falando para a pessoa, isso não pode. Você trata mal o garçom. Você aceita um monte de amigo invejoso do seu lado, que está puxando seu saco, você sabe muito bem disso. A pessoa não quer saber, não. Vem, amigo, puxa saco, porque eu quero ter uma imagem. É isso que os narcisistas fazem. Eles são bonzinhos lá fora para todo mundo, simplesmente para alimentar. Aliás, o que o narcisista dessas famílias fazem? Procuram se alimentar de suprimento narcísico, onde eles são todos poderosos. Onde essas mães são adoradas por todos da família. Onde alguém tem que estar sempre levando na cabeça para todo mundo. Tem sempre um pagando tudo para que os outros sejam felizes. E é você. Cai fora. Mas não cai fora fisicamente falando, não. Tipo, vai para outro lugar. Cai fora aqui dentro. Quem quiser cair fora dos dois jeitos. Eu aniquilei metade da minha família, aniquilei metade dos meus amigos, aniquilei metade do monte de coisa. Do meu WhatsApp, das minhas redes sociais. Aconteceu de eu pegar a listinha, juro para vocês. Gente, é uma tomada de decisão de cada um de nós. Eu já fiz listinha. Sabe por quê? Para eu me proteger dessas pessoas. Vez ou outra pessoa te acha ainda e, te manda uma mensagem só para te derrubar. E nós que somos pessoas sensíveis, que por mais que você se proteja, se arme e aprenda a lidar com esses demônios, a gente cai, nem que seja por algum instante. Porque lá no fundo, ainda não. Lá no fundo, nós somos pessoas que querem amar, que sabem que o único caminho é esse. Você amar a vida, você acordar feliz, você amar as plantas, você amar os animais, você amar... Sabe? E outro dia eu estava pensando, agora eu comecei a dar para gostar de planta, agora eu comecei a dar de ficar mais sensível quando eu vejo um bichinho. Sinal que eu estou me aprimorando. Porque eu estou tendo chance agora de viver de novo, de ter minha identidade de volta, que eu nem sabia qual era. Não é difícil de achar, não, tá aqui dentro. Gente, então, para encerrar, essa live já está, com 53 minutos. Eu tento não passar de 1 hora, senão fica bastante cansativo. Para vocês também é um assunto, querendo ou não, um assunto pesado, né? Às vezes as pessoas falam, ai, Fernanda, você tem que entrar nas lives mais alegre, mais não sei o quê. Gente, eu sou uma pessoa alegre por natureza. Vocês veem eu dando gargalhada aqui durante a... Tem coisa que é tão ridícula aqui que a gente fala que é de rir, né? Mas não é bolinho. Não é bolinho assim, ficar relembrando de tanta coisa, né? E eu fico emocionada mesmo, não tô nem aí. Quem quiser que critique, que ache que eu não devo fazer isso aqui ou não importa para mim. Só quem passou, só quem passa é que sabe, né? A Ana Cristina tá falando, não sai agora não. Vamos falar de outras famílias? Então, mais uns 2 exemplos, pelo menos. Falamos de uma mãe
com um filho ou um pai, né, com 2 narcisistas. Falamos de família comercial de margarina, que todo mundo finge que pode ter um narcisista ali, se engalfinhando com o outro, mas tudo muito nivelado, mas é um puxando a perna do outro. Como assim? Dá um exemplo. Uma filha que nunca permite que o pai seja feliz com outra mulher, que vai sempre infernizar a vida dele, que vai sugar financeiramente. Um pai que vai fazer desses filhos plantinhas, que vai sempre... Por exemplo, a pessoa tem um negócio, os filhos não podem saber nada do negócio, ele tem que manipular o dinheiro, ele que tem que dar o dinheiro para os filhos, né? Porque assim ele vai conseguir dizer, nossa, olha como eu sou bom pai, eu dou tudo para os meus filhos, socialmente ele vai ser grandioso. Falei também de famílias que vêm de gerações narcisistas, né? Gente, isso na Idade Média, vocês têm... Vamos, calcule na Idade Média como que era isto. E Jesus lá pregando, hein? Falando de amor. O cara era um louco mesmo. Hoje eu ouvi uma notícia na rádio, que meu nome dela, dessa ministra, Vera Lúcia? Não. Carmen Lúcia, né? Ela estão aí para aprovar aí uma lei que, gente, eu não entendo assim muito não, falando que eu entendi lá no rádio, tá? Que protege as mulheres agora na Lei Maria da Penha, porque agora quando elas forem falar que sofreram abuso sexual, violência, tá tipo proibido tanto que os juízes, delegados, advogados, os próprios que estão se defendendo, né, os homens que estão se defendendo por terem agredido, não vão aceitar mais justificativas que a mulher sofreu isso porque ela estava não sei como, porque ela estava não sei aonde, pela opção sexual dela, pelo comportamento dela no dia a dia, não importa. Entenderam? Pode ser uma mulher que trabalha ali na esquina da rua. Não importa mais pela lei, ninguém vai poder julgar ela, porque violência é violência. Ninguém merece violência, seja física, seja psicológica. Não pode. Não pode. Ninguém. Não interessa quem a pessoa seja, ela está defendendo o pão dela, ela não está prejudicando ninguém. Ela não tem que apanhar por causa de nada, não, gente. Por que uma pessoa tem o direito de fazer isso? Por que a pessoa tem direito de fazer isso com o corpo da outra, gente? Por isso que eles ensinam hoje, desde criança, até nas escolas, as criancinhas, o que é o corpo delas. Tem que falar também o que é a mente delas, porque destroem a mente delas também. Pessoas perversas destroem a mente das crianças também. Podem abusar de todo jeito. É muito sério, gente. Bom, mas estou indo muito além no assunto. Vamos mais 2 exemplos de família? Vamos pensar aqui. Existe também famílias onde a mãe é narcisista e um filho extremamente narcisista também. Os 2 se aliam fortemente para dar o golpe no pai. Conhece alguma história aí desse jeito? Nem Jesus julgou Maria Madalena. Exatamente, Ana Cristina. A Bíblia é um livro incrível, com muitos ensinamentos, só não vê quem não quer. Gente, quer saber? Quem interpreta a Bíblia pensando no bem, em aprender, não fica distorcendo as histórias, não. O bem é o bem, sabe? Honrai pai e mãe. Pais também não provoquem seus filhos, não. E lá na Bíblia tem muitos exemplos de filhos, que vazaram das suas cidades, foram cumprir suas missões bem longe, porque a família estava atrasando a vida deles. Tem de tudo. Falando da submissão da mulher, gente, vai ler lá direito. Será que é isso mesmo? Ou será que está falando dos papéis de cada um? Não. Bom, vamos lá. Olha que loucura esse exemplo. Uma família com uma mãe narcisista, um filho extremamente narcisista, beirando a psicopatia,
Vocês sabem que psicopatas matam. Se juntam eternamente para o resto da vida num pacto demoníaco e dão um golpe financeiro no pai. Pode ser a mãe com a filha, pode ser a mãe com o filho, e acredito que pode ser também pai com a filha, tá? Pai com o filho. Se juntam contra o outro que é casado, o pai ou a mãe. Então, para não ficar confuso, vamos pensar numa mãe com uma filha que deu golpe financeiro no pai. Vamos pensar numa mãe e em um filho que assassinaram um pai para ficar com o dinheiro do pai. Conheço um caso da altíssima sociedade, cerca de 25 anos, 30 anos, não, uns 25 anos atrás, mais ou menos, houve isso. E ainda se safaram, porque, apesar de ter sido um tiro do lado esquerdo da cabeça do pai, história macabra, né, gente? Então, acho que eu estou indo muito longe. Tinha pólvora na mão dos dois, mas o pai não era canhoto, então foi uma história muito mal contada, e eles ficaram com todo o dinheiro e se safaram. Chega a esse extremo na alta sociedade, onde essas histórias ficam... Quantos suicídios estranhos não acontecem por aí, gente? Então, tem aí narcisistas, que se amam. Outros se engalfinham, filho com... Tem um tipo de narcisista que usa todo mundo para se sentir grandioso. Esses narcisistas que se juntam e se aliam, geralmente porque têm algum objetivo em comum. Vamos descartar aquela pessoa e ficar com tudo para nós. E um precisa do outro para que isso aconteça, né? Para que esse plano dê certo. Em outros casos, o pai quer dominar completamente, porque... e esses filhos também jamais teriam coragem, são uns bananas covardes. Tem narcisista que... Por isso que eu falei, no caso desse rapaz, é um narcisismo que chega a psicopatas. Já ouvi histórias aqui de pessoas aqui que falaram para mim que o marido, me escreveram aqui, que o marido deixa veneno em cima da pia, direto, falando, não mexe ali não, tem veneno para rato. Tem filhos em casa. Gente, eu sei que muitas vezes eu pego pesado, exagero, mas não tem outra maneira de a gente cair a ficha. Eu preciso jogar muito alto para vocês irem caindo no meio, pelo menos. Porque quando eu descobri, gente, eu não tive dó de mim, nem piedade de abrir a cortina. Tanto que eu passei mal. Assim, de verdade mesmo, foi uns 15 dias. Eu emagreci, eu acho que eu fiquei com 49 quilos. Não descia nem água. Eu tive que ir para o hospital, tomar soro, tomar vitamina, tomar remédio na veia para enjoo. Graças a Deus eu encontrei uma médica lá no plantão que eu falei o que estava acontecendo, ela acreditou em mim, ela não pediu exame nem nada, não. Gente, boa noite, Sônia. Deus está com nós, amém. Mais um exemplo, então, para a gente encerrar, que a live já está com 1h04. Vamos procurar aqui mais um exemplo. Tudo que eu ensino aqui para vocês, gente, eu passei na pele, tá? Li muita coisa nos livros que me ajudam a interpretar, dar nomes, nomenclaturas, consegui analisar, né? Eu fiquei uma craque em analisar narcisistas, né? Hoje eu ajudo mulheres, inclusive com mentoria individual. Tem casos que para você destrinchar o nó ali é complicado. Tem que quebrar a cabeça mesmo. E os profissionais não estão preparados para isso, né? Vamos pensar numa outra família de narcisistas. Alguém quer me dar um exemplo aí, gente?
Eu tinha pensado aqui em 5, agora esse último eu... Alguém quer me dar um exemplo de que desconfia? Irmão, né, gente? Tem muito irmão narcisista. Bom exemplo. Numa família onde tem um pai narcisista, olha lá, outro exemplo. Um pai narcisista, um pai narcisista, um filho narcisista, e o pai desse pai também é narcisista. Ou seja, um avô velho narcisista, olha que louco. Um avô velho narcisista que teve um dos 4 filhos também nasceu narcisista. E aí esse pai também criou um filho narcisista. Tanto o narcisismo tem níveis, que o avô é o nível 1 hard, que batia na avó, que prendia a avó, ele trancava a avó dentro do quarto quando ela estava na menopausa, numa cidade que faz calor infernal, e não deixava ela usar o ventilador, trancava a janela. Ai, Fernanda, dá exemplo do que narcisistas fazem. Tá, tô dando os piores exemplos, porque quando a gente dá os sutis, aquele que eles vão ali todo dia te minando pouquinho a pouquinho, você nem percebe. Não sei se esses não são os piores, porque os que dão na cara, alguém vai lá e defende. Mas vocês acham que esses filhos, mesmo os que não são, os que não eram narcisistas, dos 3 tinha um, dos 4 tinha um, mesmo esses 3 nunca fizeram nada. Ah, minha mãe quer viver assim? Que viva. Gente, essa mulher, quando ele morreu, a mulher do avô deles, encontrou 30 mil reais enterrado, 60 mil reais, aliás, enterrado no quintal. Ele não deixava ela comprar absorvente, sei lá. Aí esse ele era o nível hard 1. Aí o filho dele não era tão nível tão hard. Mas o neto estava abaixo do avô, ou seja, o avô era o narcisista pior, o neto era o do meio e o pai era o menos, vamos dizer assim. Não que esse pai não cometesse coisas perversas. Estragou a cabeça dos filhos, tem um filho homossexual, estragou a cabeça do menino, o menino mudou para outro país, tá lá meio que escondido, sabe? Triste, triste. Mesmo estando em outro país, ele não se liberta. O sonho dele é ver a família unida. Eu falo, meu Deus, não é possível. Que a pessoa não entende. Não que ele não tenha destruído a família, mas ele era um cara mais moderno, mais para frente, ele ficou rico, ele sabe, claro, e ficou rico assim, tá explorando extremamente as pessoas. Mas os filhos tiveram uma certa liberdade, puderam aproveitar um pouco a vida. E esse do meio, eu falo que ele é, entenderam, né? Avô, filho, avô, pai e filho. O do meio, o narcisista do meio, que no caso é o neto, perdão, o segundo, depois do avô, enloucurada, era daqueles que, para infernizar a vida dos irmãos, tinha admiração por esse avô, era inacreditável. Não podia falar, toda vez que eu sumo da câmera, né? Não podia falar desse avô. Meu Deus, se falasse mal desse avô. Uma admiração por esse pai. Sabe o que ele fazia com os irmãos? Escondia máquina fotográfica, escondia controle remoto, escondia brinco da menina, escondia coisas. Só para ver as pessoas desesperadas procurando. Estava sempre desmerecendo, esperava você comprar uma coisa, esperava você resolver um problema no carro, uma coisa. Nossa, você comprou isso aí? Pô, lá não sei aonde tem muito mais barato, por que você não falou comigo? Era sempre assim, um dia eu saquei ele. Falei, deixa eu te falar, você não falou antes porque você não quis, porque você escutou eu falando que ia fazer isso aqui. Vem me enganar, não, sei muito bem o que você está fazendo. Tortura psicológica. Para você sempre ser o bonzão. E para ficar rindo da cara do outro e dizendo, ah, esse é um otário, hein? Comprou mais caro ali. Sempre com essas coisas. Sempre achando que o outro é otário. Tanto que eles apelidam as outras pessoas desses nomes. E aí, trouxa? E aí, otário?
E aí, não sei o que, é sempre com aqueles apelidos debochados, de mau gosto. Gente, esse povo não tem um pingo de finesse, esse povo não tem um pingo de educação, esse povo não tem um pingo de... São os grosseiros. Não existe lorde entre esses homens, não existe ladies entre essas mulheres. Não existe gente polida, requintada, não. Que sabe conversar, que sabe se comportar, que sabe deixar o outro falar, que é elegante socialmente, que proporciona momentos de prazer, que quando você está perto daquela pessoa, você fala, nossa, como é gostoso ficar perto daquela pessoa, como aquela pessoa é agradável, como ela me deixa à vontade. Esse povo não tem isso não, gente. Vai para esse outro lado. Como é bom você encontrar pessoas que valorizam o que você fala, que quer te escutar, que o que você tem para ensinar tem valor, que te faz um elogio sincero, que vai embora sem te deixar nenhuma marca. Ou pequenas marquinhas, porque ninguém é perfeito. Até aquele amigo que é mais sincerão, é bacana. Agora, ficar perto de pessoas que estão o tempo inteiro, cara, te criticando, te punindo, sem você saber nem o que você fez, apanhando, não sabe nem por quê. Não. Esse pessoal aí, eles não são chique, não, gente. Eles são brega, eles são retrógrados. Eles são atrasados. Eles não evoluem, eles estão muito atrás da gente. Nós estamos anos-luz na frente dessas pessoas. Vocês é que não sabem. Se amem, se deem valor. Gostaram dos exemplos que eu dei das famílias narcisistas, gente? Obrigada por tudo. Eu muito emocionada. Gente, eu cheguei em casa correndo, guardei umas compras, estava com fome, nem comi para vir fazer essa live no horário para vocês. Eu amo estar aqui. É muito bom quem fica comigo aqui no final. Desculpa essa live hoje muito longa, mas sempre com muita emoção, com muito coração, gente. Muito obrigada por tudo. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui na outra rede. Aqui, olha, não vou deixar de comentar no Instagram Doces Crisel, mas são assim só para os de casa. Para na rua são educados e gentis. Sim, mas a máscara deles está sempre caindo, mesmo quem é de fora percebe que tem alguma coisa errada com eles, né? Porque eles não conseguem manter essa máscara o tempo todo. Então, tem uma coisa estranha com eles, todo mundo sabe, mas por vários N motivos as pessoas preferem fazer que não estão vendo. Mas sim, Doces Crisel, eles manipulam todos que estão à sua volta em relação ao seu bode expiatório, a pessoa que eles escolhem para levar para o inferno junto com eles. Eles tratam essas pessoas entre quatro paredes como um lixo, como um nada. E para os outros lá fora, eles dizem que essas pessoas é que tratam eles mal. Porque se você surta, se você bate de frente, se você enfrentar eles, eles vão te destruir socialmente, eles vão te difamar a ponto de nunca mais você recuperar a sua imagem. Da cidade de onde eu vim, nunca mais eu recupero a minha imagem. Eu posso vir aqui no YouTube falar, eu posso no Instagram, eu posso no Facebook, eu posso dar aula disso, eu posso virar expert nisso, eu posso dar palestra, eu posso ir na televisão. Não importa. Eles nunca vão acreditar em mim. É impossível reverter a sua imagem. Coloque isso na sua cabeça. Se está ruim onde você está, porque você não se sente bem, vai procurar outro lugar. Sério, gente. A MV 6885 tal. Obrigada por seu apoio, obrigada a vocês, gente. Boa noite a todos, Alan, Ivânia, Cia, Ana Cristina, Sônia. Gente, obrigada. Boa noite a todos vocês. Espero que gostaram. Acho que ficou uma live incrível. Compartilhe com outras pessoas. Curta aqui agora. Não esqueçam de curtir. Quem ainda não me segue, quem ainda não se inscreveu, inscreva também. Fiquem com Deus e até a próxima live. Beijo no coração de todos.